Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Olha, mais uma vez aqui para gravar meus vídeos, né? Reflexão do dia, gente. Preste atenção. O quanto você pode valer aos olhos de alguém. O esforço dela por você demonstra o quanto você tem ou não o valor para essa pessoa. Ah, mas Joana, eu não ligo pra isso. Pra mim tanto faz. Eu também não ligo, gente. Mas depende da circunstância. Depende das situações. Uma das coisas que nós temos, assim, gente, que eu vejo como uma dificuldade de nós, seres humanos, é que tudo a gente diz, eu não ligo. O termo é esse. Ai, eu não ligo. Pra mim, tanto faz. Mas quando na realidade nós não somos tão sinceros ou sinceras uns com os outros. Às vezes nós queremos demonstrar, tipo, eu não ligo para isso, tipo, eu não ligo para aquilo, quando na realidade, tipo, sim, nós ligamos. Essa tipo é bem proposital. Nós falamos que não estamos nem aí para o que os outros pensam de nós, mas já notaram que a gente vive em função do que as pessoas fazem conosco, de alguma forma? Claro que vão ter pessoas que vão dar mais importância do que outras, isso é um fato. Mas todos nós, gente, pensamos e ligamos para a opinião dos outros. Sabe por que eu provo isso para vocês nessa minha visão? Porque assim, gente, nós vivemos numa sociedade onde vivemos de que forma? Agrupados. Muitas pessoas também gostam de viver sozinhas, elas têm essa facilidade de serem pessoas que caminham mais sozinhas, não criam dependência de ninguém, ou até por uma defesa, né, ou autodefesa. Mas, se nós formos olhar a sociedade como um todo, todos nós necessitamos de agrupamentos. Todos nós temos ou vivemos em função disso. Vocês já tiveram aquela pessoa que vocês têm aquela amizade, que de repente só de a pessoa te olhar, você olhar para a pessoa, parece que vocês já se entendem? Pois é disso que estou dizendo. Sabe, aquela troca de olhar, de reprovação, às vezes por um ato, por uma atitude de alguém, uma fala de alguém. Aí as pessoas se entreolham umas para as outras, né? E com aquele olhar de censura. Gente, eu era tão desligada dessas coisas, mas hoje em dia eu tenho mais essa facilidade, né, em observar isso. E por quê? Porque é importante, né, gente, a gente ficar atento ou atenta com aquilo que está à nossa volta. Isso é em todo lugar. Eu digo isso porque eu lembro quando eu fiz um curso de cura na época na igreja, há uns anos atrás. Eu lembro que uma vez Deus usou uma irmã para falar comigo que eu tinha que observar mais as coisas à minha volta. Em outras palavras, é como se Deus quisesse dizer para mim, filha, preste atenção naquilo que está à sua volta, você é muito desligada. E é verdade, gente, assim, hoje em dia não tanto, né? Eu acho que com as experiências da vida, com as malícias, né, daquilo que está à nossa volta, a gente aprende a observar mais, um pouco nas entrelinhas, o comportamento das pessoas que nos rodeiam, né? Até porque a gente precisa avaliar em quem a gente pode confiar e em quem a gente não pode confiar. Então, ao longo do tempo, porque demorou muito, hein, gente? Olha que demorou. Ao longo do tempo, o Senhor ele foi me fazendo enxergar isso, né? Levou tempo para eu entender, né, o que era a socialização nesse aspecto, né? Porque até então, antes eu era aquela pessoa que todo mundo que sorria para mim achava que gostava de mim. Eu já fui essa pessoa ingênua, não sei se você aí do outro lado já foi, mas eu já fui. Aquela pessoa super ingênua de achar que todo mundo gosta de mim só porque a pessoa me trata bem. E muitas das vezes não é isso, gente, não é assim. E às vezes a gente tem aquela coisa de pensar, é uma neurose. Ou até pessoas que falarem isso, né, dependendo de pra quem você conta, a pessoa achar que é neura. Não, não é neura, gente. Muitas das vezes, pode até ser em algumas situações raras, mas na maioria das vezes, que você acha que é uma neura, seja homem, seja mulher,
às vezes você tem razão. Na maioria das vezes você está certo. Então Deus foi me ensinando isso, porque eu era uma pessoa muito assim, ingênua, digamos assim. Eu acredito que essa seria a palavra que melhor se encaixa com o meu jeito antigamente. A ingenuidade, sabe, de achar que todo mundo era legalzinho, todo mundo era bonzinho. E muitas das vezes, gente, atrás de comportamentos aparentemente bons, existe também malícia. Existe malícia. E eu fui percebendo ao longo da caminhada e das experiências, porque até então eu nunca tive, por exemplo, ninguém que me orientasse acerca disso. Eu fui aprendendo, praticamente posso dizer, em primeiro lugar com Deus, e também Deus me dando estratégias, e sozinho eu fui aprendendo, assistindo vídeos de relacionamento, de comportamento humano, que é uma coisa que eu gosto, porque é ligada à psicologia e é algo que eu gosto. Então, ao longo do tempo, eu fui assistindo vídeos assim de comportamentos e fui percebendo que algumas situações eu já tinha vivenciado e que quando a pessoa, né, ali no vídeo assistindo, comentava, isso faz sentido. E é verdade, gente, é muito importante. Eu digo isso porque eu precisei aprender isso. Então, eu acredito que você também, de repente, se era como eu, ou é uma pessoa ingênua, de repente você precisa observar isso. Porque tem pessoas que acham que todo mundo é legal, que todo mundo é bonzinho, e a verdade não é essa. E às vezes quando você se posiciona, quando você se sobrepõe, quando você mostra o seu lado que para a pessoa ou para as pessoas é um lado negativo, aí muitas das vezes a pessoa humana, em autodefesa, ela quer projetar aquilo como se você fosse responsável por perceber um comportamento negativo. Então Deus foi me ensinando isso, sabe, que as pessoas elas são muito articuladas e manipuladoras no sentido de autodefesa. Pode ser a pessoa mais simples, mais humilde, mas no geral, gente, em algum momento as pessoas se despertam para essa malícia de mundo, porque o mundo muitas das vezes pede isso. Não é a gente se tornar pessoas ruins, pessoas más, mas a gente observar as coisas nas entrelinhas, coisas que até então eu não fazia antes, né? Eu era muito ingênua acerca, né? Hoje em dia não, hoje em dia eu percebo que é importante sim a gente filtrar as coisas que estão à nossa volta, né? E que nem todo mundo que te trata bem, ou que me trata bem, realmente considera e gosta. E claro, né, gente, na medida que o tempo vai passando, essas coisas vão se confirmando. Não é uma coisa, ou por uma coisa que você vai tirar a sua conclusão, não. Comigo foi conjunto de ações, conjunto de situações. Então isso me fez observar, isso me fez perceber, isso me fez notar, né? Foram os conjuntos de ações, não foi uma ação só, né? Foram várias ações. Porque eu mesma me questionava, eu mesma perguntava, será que isso foi de propósito? Não, deixa eu observar, né? Aí quando você vê que é recorrente, que não é uma única situação, aí você começa a ter uma base melhor de que realmente é intencional, né? Por quê? Porque não é só por uma coisa que você tira, mas por outras coisas, né? Às vezes é por 2, 3, 4, e aí você fecha um diagnóstico, digamos assim, do caso, da situação, pensando, não, realmente não é ingenuidade. Principalmente pessoas que, com você sozinhas, elas agem de uma forma e quando estão na frente de outras pessoas, elas são completamente diferentes. Observe isso, né? Uma das coisas que eu tinha muita dificuldade em notar e observar era isso, pela minha ingenuidade. Aí eu comecei a observar isso. Peraí, né? Se a pessoa comigo sozinha é de um jeito e quando está na frente de outras pessoas ela me trata totalmente diferente, tem alguma coisa errada aí, né? E aí eu fui observando nas entrelinhas. O que você percebe? Oi, meu amor, tudo bem? Não, eu não fui referir, foi educação. Ah, A é? gente estava na educação física, a gente estava Ô, de meus sair. amores, é? A minha professora aqui. Não, não veio não. Então, eu fui ver o que Ela não veio aqui não. Vocês são as primeiras que estão vindo, tá? Não veio não, meus amores. O que você está fazendo? Estou gravando meu vídeo aqui de reflexão que eu gosto de gravar. O que é vídeo de reflexão? Ai,
experiência, coisas do dia a dia. Amanhã tem força? Amanhã não, meu amor, só segunda, tá? Amanhã também é sábado, né? Hoje é sexta. Então eu vou ter reforço hoje. É, só segunda-feira. Eu teve reforço hoje. Pois é. Aqui na câmera parece que a minha blusa é azul. Tá bom então, meninas. Vai lá, procura a Luna, mas eu não a vi não. Ela não veio aqui ainda não, tá? Vocês foram as primeiras. Tchau. Tchau, meus A amores. gente foi Tchau. lá no da Luna porque ela Tá bom. não tava na sala. Tá bom, procura ela então. Vai ver onde ela tá, né? Tá bom, meus amores. Fecha a porta pra prof, tá? Obrigada. Tchau. Beijo. Tchau. Minhas alunas, gente, essas bênçãos. Pois então, gente, o que que aconteceu? O que que acontece, aliás, né? Eu aprendi a ver que nem tudo são flores. Eu aprendi a observar que é muito importante a gente observar aquilo que está em volta. Porque quando a gente observa aquilo que está em volta, a gente começa a perceber o quanto é importante a gente ficar atenta com o comportamento de pessoas. Por quê? Porque isso me fez sair do campo da ingenuidade para o campo da sabedoria. Não é que você vai virar as caras para as pessoas, não é que você vai destratá-las, não é nada disso, gente, mas você vai ficar atenta e ser mais selecionadora, seletiva com aquilo que está à sua volta. Né? E não ficar floreando, gente, achando que todo mundo é bom, todo mundo é legal, porque a verdade, infelizmente, não é essa. Infelizmente, nem tudo que reluz é ouro. E fez com que eu compreendesse isso, gente. E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Observe aquilo que está em volta, isso é muito importante. Foi uma das coisas que Deus ele usou uma pessoa na época que eu fazia esse curso de cura interior para falar comigo a respeito. Usou uma pessoa para eu entender que é muito importante a gente observar aquilo que está à nossa volta. Por quê? Porque quando a gente observa aquilo que está à nossa volta, a gente vai se decepcionar mesmo com as pessoas, porque a gente não vai criar expectativas. A gente vai aprender a colocar cada situação, cada pessoa numa prateleira. Um dia eu vou trazer a história da prateleira, que eu acho bem interessante. Aí a gente aprende a colocar cada pessoa na prateleira certa, para a gente não se frustrar. É essa a reflexão que eu queria deixar para vocês. Minhas aluninhas entraram aí, vocês viram, né, gente? Eu não ia também agora cortar o vídeo por causa disso, agora já foi, né? Bom, tenham todos um bom dia. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.